Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um ATPC formativo de Ciências Humanas para os professores de Filosofia e de Sociologia. No ATPC de hoje, nós vamos conversar sobre o curso AVA-MEC e as primeiras reflexões gerais sobre a BNCC, para depois a gente aprofundar no próximo ATPC e tratar das especificidades de ciências humanas. É sempre bom lembrá-los que é preciso interagir, né? A gente ainda está nessa situação à distância, então o chat está aberto para nos comunicarmos. Alguma outra questão que queiram, né, trazer de forma privada, tá lá o link disponível do núcleo pedagógico para vocês fazerem, né, sugestões, apontamentos, críticas e tudo mais. E hoje, no ATPC, nós vamos trabalhar com uma sensibilização diferenciada. Vou conversar com vocês a partir de uma pergunta. Eu selecionei uma imagem, né? Essa imagem aí que vocês podem estar acompanhando aqui ao lado, para que estudar a BNCC é a pergunta. E eu escolhi esta imagem dessa galera aí saltando de paraquedas, porque é exatamente isso que a gente quer romper, né? Para que em 2021, quando o nosso currículo for implementado, o currículo paulista ensino médio for implementado, a gente não caia de paraquedas, que a gente esteja todo preparado para estar fazendo um trabalho muito legal com esse novo currículo que virá. Então, para que estudar BNCC? Para a gente estar preparado para o novo que virá. Eu conversei com vocês que ia estar compartilhando, né? Então, qual é o caminho, né? Onde é que esse curso aconteceu? Na plataforma AVA-MEC, quando a consulta pública foi aberta e foi feito todo aquele chamamento para que os professores entrassem no site e participassem da consulta pública, foi feita a divulgação desses cursos do MEC, de todas as áreas de conhecimento, e a área de humanas foi uma delas. Eu não sei se algum professor chegou a se inscrever e realizar o curso, então esses que participaram me ajudem aí, né, se quiserem trazer alguma contribuição, participem aí no chat deixando registro. E a gente vai explorar hoje um pouco do geral. Para a gente conversar, só para constar, né, essa é a carinha aí do curso, e o curso ele serviu para certificação, mas enfim, não é isso que vem ao caso, porque quem fez, vai receber o certificado e vai usar para evolução funcional. Quem não fez, agora a gente vai ter a oportunidade de ver um pouquinho do que foi apresentado no curso. Então, o que acontece? Os principais objetivos do curso: conhecer as premissas pedagógicas da BNCC de forma mais aprofundada e identificar as mudanças que a BNCC imprime nas práticas pedagógicas. Quem atua também no ensino fundamental já está com a vivência do que a BNCC trouxe para o currículo paulista e já está conseguindo visualizar um pouco a importância, né, dessas premissas, dessas competências, das metodologias ativas, da valorização da aprendizagem, que já é algo que o nosso currículo anterior também trazia, enfim. Nessa TPC de hoje, quero combinar com vocês o seguinte, então, nós vamos trabalhar esses 5 pontos que estão aí destacados. Nós vamos falar da linha do tempo da BNCC, da sua importância. Vou trazer para vocês um documento que é o Guia da Implementação, que é uma sugestão de leitura bem interessante. Os fundamentos pedagógicos, nós vamos conversar um pouquinho sobre eles. E as 10 competências gerais da BNCC, nós vamos conversar sobre cada uma delas para a gente ficar bem por dentro do assunto. Então, para a gente conversar um pouco, eu convido vocês a acessarem o site oficial do MEC, basenacionalcomum.mec.gov.br, e a gente vai navegar pela parte do processo histórico. Então, a gente vai olhar para a linha do tempo da BNCC. Então, desde lá do texto da Constituição, em 1988, a gente já encontra lá, no artigo 210, a indicação de que seria preciso para a educação brasileira uma base nacional comum.
Quando o texto da LDB é aprovado, também aparece então a regulamentação da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, como algo essencial para o desenvolvimento, né, do ensino no nosso país. No ano de 1997, a gente já começa a ter a consolidação disso com os 10 volumes dos parâmetros curriculares nacionais. Primeiramente veio o documento do ensino fundamental dos anos iniciais, né, do primeiro ao quinto ano que temos hoje. Na sequência, vieram os volumes do ensino fundamental do sexto ao nono ano. E no ano de 2000, a gente toma contato com o PCN+, que é do ensino médio, e foi lançado para trazer essa integração desse olhar por área que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem o PCN do ensino médio de cada área e os desdobramentos das disciplinas que compõem a área no documento. Lá no ano de 2008, pessoal, foi instituído e funcionou até 2010 o programa Currículo em Movimento, com busca de melhorar a qualidade da educação básica por meio do desenvolvimento de um currículo de educação infantil, fundamental e ensino médio. Lá no site da BNCC também a gente encontra o acesso para esse documento. Em continuidade aqui na nossa linha do tempo, no ano de 2010 nós tivemos a resolução número 5, que foi, né, promulgada em dezembro de 2009, e ela fala então das diretrizes nacionais para a educação infantil, mas o documento foi lançado só em 2010. No ano de 2011, a resolução número 7, ela vai fixar as diretrizes curriculares para o ensino fundamental em 9 anos, que a gente viveu essa mudança aí, né? No ano de 2012, nós tivemos aí na linha do tempo a alfabetização na idade certa, que é um movimento muito importante na educação, porque a gente que atua no ensino médio, a gente questiona muito os processos, né, de alfabetização, porque a gente encontra inúmeros problemas, né, de leitura, de escrita, de interpretação. Então, a gente precisa estar lá na base, resolvendo tudo isso. Então, essa questão da alfabetização na idade certa vem para somar bastante. Nós também tivemos o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio no ano de 2013. Tem um material muito interessante disponível também no site da BNCC sobre esse material. Bom, em continuidade, nós tivemos um Fórum Nacional de Educação que aconteceu em 2014 e lá aconteceu o relato de um documento sobre as propostas e reflexões para a educação brasileira. Foi um evento muito importante para refletir sobre educação. Na sequência, pessoal, o que acontece, né? Lá por volta do meio do ano de 2015, 19 de junho, aconteceu um seminário e nesse seminário teve um marco importante. Por quê? Porque começou o processo de elaboração da BNC, né, dessa Base Nacional Curricular, para a gente começar a discutir e refletir esses primeiros passos do documento que a gente vive hoje, né? Então, lá no site da BNCC, vocês conseguem tomar contato com a primeira versão que ficou disponibilizada. Essa primeira versão, ela ainda estava toda organizada por disciplinas. Ela ainda não trazia o que a gente vê hoje, que é um trabalho por área. Então, é interessante a gente tomar contato com este documento. Então, pessoal, em 2017, o Ministério da Educação entrega a BNCC para o Conselho Nacional de Educação, o CNE,
e eles realizam a leitura e a aprovação desse documento. Então, no dia 20 de dezembro de 2017, a base ela é homologada pelo ministro, na época, Mendonça Filho. Depois disso, então, a gente tem esse texto, que é a versão final, inclusive, que serviu, né, para a nossa redação, a nossa construção está servindo para a nossa construção do currículo do ensino médio, e tem toda a estrutura desde a educação infantil até o último ano do ensino médio, né? É lógico que existem alguns outros documentos que vieram depois, mas eles são para complementar os itinerários formativos que compõem as estruturas do novo ensino médio. Então, pessoal, falando de linha do tempo, esse um pouco do movimento que eu queria trazer para vocês, né? Porque, na verdade, então, a gente, nessa última versão, encontra uma outra identidade, e é a identidade que nos serve como premissa para o desenvolvimento do nosso estudo e do nosso trabalho. Este documento normativo, então, aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o primeiro parágrafo do artigo 1º da LDB, de 1996, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamento nas diretrizes curriculares nacionais na educação básica. Então, gente, o que acontece? A BNCC ela vai integrar para a gente uma política nacional da educação básica para a formulação dos currículos. O seu conteúdo também contribui para o alinhamento na formação dos professores, nas avaliações e nos conteúdos educacionais. Então, é um documento que vem exatamente para parametrizar tudo isso, né? E eu acredito que ninguém melhor do que a professora Guiomar e a professora Gislene Trigo para explicar um pouquinho da importância desses dois documentos, porque elas, né, fazem parte dessa história de uma maneira muito íntima. Então, vamos ouvi-las. A BNCC é um documento normativo que define todas as aprendizagens essenciais que devem ser garantidas aos alunos brasileiros, independente das escolas que frequentem, dos municípios em que vivam, do estado em que vivam, enfim. É um balizador da qualidade da educação brasileira. Né, professora Guiomar? Pois é, a BNCC é uma aspiração antiga, quer dizer, países grandes como o Brasil, eles sempre têm este problema de ter uma coisa que seja nacional para todo mundo e também de ter uma escola que sirva a cada uma das comunidades. Então, o equilíbrio entre essas coisas é, às vezes, difícil. E no Brasil, a LDB já previa isso, quer dizer, que haveria um currículo básico para todo mundo e depois uma parte que a LDB chamava diversificada. E isso foi considerado importante de estabelecer em termos de diretrizes. Por isso que nós tivemos, durante muitos anos, nós produzimos várias gerações de diretrizes curriculares, que são orientações mais genéricas. Não trazem, como a professora Gislene acabou de dizer, não lista todas as aprendizagens essenciais, mas fala de aprendizagens amplas e, durante muito tempo, nós procuramos a unidade do ensino brasileiro por meio de diretrizes. Isto foi considerado insatisfatório por várias razões, principalmente porque, sendo um país muito grande, muito diverso, era muito difícil garantir essa unidade apenas com uma orientação tão genérica. É por isso que, a partir dos anos de 2013, 2014, começa a haver todo um esforço dentro da área da educação para repensar que, em vez de diretrizes, não em vez, mas que além de diretrizes, houvessem também uma listagem, um apanhado geral, nacional,
de tudo que é considerado indispensável que os alunos aprendam. É óbvio que, por si só, a BNCC não melhora a qualidade, mas ela representa, é como se fosse um farol, né? Que ilumina, que mostra a direção para onde o ensino, a educação deve caminhar, para que, de fato, as crianças aprendam. Pois não é, professora? Essa tentativa de escrever uma base nacional comum, que começa por volta de 2013, 2014, ela acabou também sendo mencionada na própria lei do Plano Nacional de Educação. Então, já no Plano Nacional de Educação, que é bem posterior à LDB, já existe uma expressão, já foi mais ou menos fixada, né? Base Nacional Comum Curricular. Por isso que a gente hoje já fala BNCC. Então, nós acabamos, no PNE, avançando em relação ao que estava na diretriz de base, para pensar em uma base curricular que fosse mais próxima dos currículos, mas que não fossem os currículos propriamente ditos. Isso é fundamental. Eu acho que um aspecto importante, pelo menos na minha percepção, é o processo de elaboração que foi desenvolvido até chegar a esta versão da base que foi homologada pelo Conselho Nacional. Quer dizer, foram muitas pessoas, muitas instituições que tiveram a oportunidade de analisar a base, as outras versões, enviar, endereçar os seus questionamentos, as suas sugestões, até que se chegasse ao documento que, embora certamente possa se tornar o direcionamento para a escola no processo de elaboração do currículo, me parece que esse documento expressa o que a sociedade brasileira, nesse processo dinâmico e participativo, definiu como ponto de chegada da educação brasileira. Acho que é importante isso, não, Guilmar? É importantíssimo, e é importante também, Gislene, a gente deixar claro que a base, ela traz as aprendizagens essenciais. É como se ela dissesse, o ponto de chegada é este, mas ela não dá nenhuma receita sobre como fazer o caminho para chegar no ponto de chegada. Quer dizer, este caminho é decidido pela escola, é decidido pela Secretaria Estadual, pela Secretaria Municipal, pelos educadores locais, e é isto que a gente quer diferenciar. A base não é o currículo. O currículo é isso que depois as pessoas vão fazer quando tomarem a base como referência. Aliás, estão já fazendo. Então, as pessoas têm o lugar para chegar, é lá, e cada um vai traçar o seu caminho de acordo com as suas características, as suas necessidades. A base, ela vem, de certa maneira, servir como você disse, que é muito boa figura, né, que você usou, como um farol, né, que vai traçar um grande caminho. Mas nesse caminho existem muitas opções diferentes. Então, a base indica o resultado, mas o currículo é que diz qual vai ser o material usado, como vão ser formados os professores, quais vão ser as estratégias didático-pedagógicas que vão ser adotadas, enfim, como é que vai ser a metodologia. Há uma série de decisões que estão aí imbuídas no currículo, e o currículo inclui também a avaliação do processo, a avaliação do trabalho escolar, não a avaliação feita de fora da escola, que são as grandes avaliações nacionais. Bem, nessa perspectiva fica claro, então, que a base mostra onde se quer chegar e que a tarefa dos currículos definir e explicitar metodologias, como é que se vai chegar lá, metodologias, como é que as modalidades serão atendidas, como é que se vai garantir o acesso a todas as pessoas às aprendizagens definidas pela base. Muito boa a explicação delas, né, pessoal? Esse vídeo, ele faz parte do curso e está disponível no canal de formação do MEC, que está disponível aí abaixo nas informações com os slides que estou utilizando as imagens para nossa formação, tá? Então, em continuidade, no curso é apresentada a seguinte questão: base e currículo, né? O que a gente então entende por base e o que a gente entende por currículo? Tem uma coisa, pessoal, que é imprescindível. Nós não podemos misturar as ideias. Então, base é base, currículo é currículo. Deve ficar claro, portanto, que a BNCC não é currículo, mas há uma relação de
complementariedade entre um e o outro. Então, olha só um excerto extraído aí lá do texto do documento oficial. Os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Então, gente, deve-se entender que a BNCC deve fundamentar a concepção, a formulação, a implementação, a avaliação e a revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas de cada instituição escolar. Além disso, a BNCC, enquanto referência nacional, ela vai contribuir para a articulação e coordenação das políticas e ações educacionais desenvolvidas em âmbito federal, estadual e municipal, especialmente em relação à formação de professores e às avaliações de aprendizagem de larga escala, a definição de recursos didáticos e os critérios definidores de estrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de uma educação de qualidade. Então, nós estamos falando de um documento balizador que vai ser referência nacional, considerando, né, as especificidades de cada território, mas ainda assim um documento de referência nacional para ajudar a organização desses novos documentos. O curso traz para a gente também o link de onde acessar esse documento, Guia de Implementação da Base Nacional Comum Curricular. Para quem tem aquela pergunta que não quer calar, mas como é que isso vai ser? Mas como é que isso vai ser estruturado? Como é que vão organizar tudo isso? Esse guia de implementação traz para a gente uma série de esclarecimentos, inclusive sobre as questões dos itinerários formativos, de como eles podem ser distribuídos, pode contribuir também nas nossas reflexões sobre como é que o ensino técnico vai, né, se enquadrar nessa formação da mudança do novo ensino médio. Então, nós temos uma série de informações muito interessantes nesse documento. Quem ainda não tomou contato com ele, entra lá, acessa implementaçãobncc.com.br. Bom, eu trouxe aqui pra gente só a primeira página da estrutura desse guia. Então, lá na primeira parte, a gente vai poder explorar a estruturação da governança na implementação da BNCC, então, nos estados e no Distrito Federal. No item 2, o estudo das referências curriculares. No item 3, a reelaboração curricular, como é que isso vai acontecer nos estados. O ponto 4, a formação continuada para os novos currículos. Ponto 5, revisão dos projetos pedagógicos. Ponto 6, materiais didáticos. E ponto 7, avaliação e acompanhamento da aprendizagem. Eu acho muito interessante essa leitura e faço aqui a indicação dela. Bom, então, para a gente continuar a conversa, o curso traz para a gente o seguinte: a BNCC, ela está apoiada em 2 fundamentos pedagógicos. O primeiro é o compromisso com a educação integral e o segundo é o foco no desenvolvimento das competências. E para a gente entender um pouquinho melhor essas reflexões, eu vou chamar a professora Giz e a professora Guiomar para falar um pouquinho para a gente sobre esses fundamentos pedagógicos. É rapidinho, eu já volto. A BNCC se orienta segundo 2 princípios pedagógicos. Um é o compromisso com a educação integral. Pois é, quando a gente fala educação integral, tem gente que pensa que é escola em tempo integral. Não é isso. Educação integral é aquela que nós, educadores, sempre defendemos, que é uma educação que trata da criança como um todo, como uma integralidade. Cabeça, coração e mão, digamos assim, né? Ou seja, aspectos cognitivos, aspectos afetivos e até aspectos instrumentais mesmo, de saber fazer as coisas, não é? Então, este é um grande compromisso da base. E ele se reflete nas 10 competências.
porque em cada competência você vai ver lá que tem uma parte que ela é mais cognitiva e depois tem uma parte que ela é mais socioemocional. Exatamente, eu acho que isso é importante, especialmente nos tempos que vivemos aqui no país. Eu acho que é fundamental isso, que se resgate todos os aspectos que aliás, o aluno aporta para a escola, né? O aluno não vai apenas na escola com os seus aspectos cognitivos. Ele é, como você disse, professora, um todo, coração, um todo de procedimentos. E acho que, mas nesse contexto, eu gostaria de ressaltar um segundo fundamento pedagógico, que é exatamente o compromisso que se tem com a perspectiva com que se encara os conhecimentos, para que eles possam ser utilizados para que esses alunos resolvam situações complexas, não apenas aquelas criadas pela escola, mas situações da sua vida cotidiana. Isso é que a senhora está falando, professora, é exatamente o que a gente está chamando de um currículo que está comprometido com competências. Quer dizer, nós sabemos que as nossas crianças têm o direito de aprender uma série de coisas. Mas o mais importante desse direito é que não é um simples direito para guardar e levar para casa. É um direito para poder colocar na vida, para saber fazer as coisas, para montar o seu plano, o seu projeto de vida. E isto é o que nós chamamos de compromisso com as competências. O que são as competências? Elas são os conhecimentos colocados numa situação prática, numa situação de vida real. E é isso que a gente quer com as 10 competências. É exatamente isso. Quer dizer, por exemplo, isso explicita que um aluno utilize conhecimentos da matemática, por exemplo, para entender se ele deve comprar um produto a prazo, em quantos meses, se vale a pena comprar à vista. Enfim, eu estou dando um exemplo muito rasteiro, mas de toda maneira, o foco na competência não exclui a referência aos conteúdos. E esse é um aspecto que deve ser bastante ressaltado. Porque para algumas pessoas, quando você faz a opção pela competência, você está abrindo mão do conteúdo. E isto fundamentalmente não acontece. Principalmente a base explicita muito isso, né? O que é que se pretende que os alunos desenvolvam com base naquele conhecimento. E ela privilegia determinados conhecimentos. E exatamente nessa perspectiva. Eu acho que todo professor sabe que quando ele está falando com o aluno, quando ele está trabalhando com o aluno, ele não está trabalhando só com a cabeça, ele está trabalhando com o aluno inteiro. E é por isso que chama educação integral, né? O que é importante é chamar a atenção, que nós não podemos só dar prioridade para os conhecimentos em si. Nós temos que dar prioridade para os conhecimentos que são mobilizados para você fazer alguma coisa. E aí entra afeto, entra vontade, entra outras habilidades que não são só habilidades cognitivas. E acho também que é importante resgatar que o compromisso com a educação integral não só se resolve no âmbito dessas aprendizagens a nível de currículo. Quer dizer, a gestão da escola, o clima escolar, a maneira como as pessoas se tratam, a maneira como as pessoas interagem dentro da escola, não é? As relações que se processam no interior da escola são importantes referências também a respeito desta educação integral. Até mesmo o trabalho que tem que ser feito muitas vezes com a família. Exatamente. Chamar a família para uma parceria, porque tem algum aspecto da criança que não está sendo devidamente atendido e que pertenceria mais à família do que à escola. Então, esta parceria escola-família, ela também tem a ver com esta abordagem da criança como um todo, e não apenas como cabeça, e separada do coração e separada do fazer. É importante frisar, professora, que nessa perspectiva de educação integral, a escola fica obrigada, não é, a adotar alguns princípios metodológicos que sejam coerentes com a formação desta pessoa, cujo perfil está definido na base. Apesar da gente dizer que a base não é currículo, porque a questão metodológica tem que ser resolvida pelo currículo e não na base, a base tem uma filosofia, digamos assim, uma visão de mundo, uma visão de educador, de educação e uma visão de ser humano que encaminha o olhar da escola e do educador para um grupo de metodologias. Então a gente poderia dizer assim, esta não será mais uma educação hierárquica, autoritária, onde o professor chega na frente do aluno, fala um monte de coisa e vai embora e não quer saber como é que o aluno aprendeu. Esta não cabe nesta perspectiva. Qual é a perspectiva que abre? A perspectiva de uma educação
onde exista participação, que desenvolva a autonomia das crianças e que dê às crianças também espaço para elas fazerem as suas próprias escolhas. Então, aí está, talvez, uma grande postura metodológica, que não é uma coisa estreita, eu só vou trabalhar na linha tal. Não, é uma coisa mais ampla que envolve uma visão de mundo. Bom, para nós darmos então continuidade à nossa formação, agora a gente vai explorar um pouquinho melhor cada uma das 10 competências gerais. Em ATPCs passados, nós já vimos as nossas competências, as competências específicas da área de ciências humanas. Mas agora a gente está numa formação, né, maior de olhar para a BNCC como um todo. Então a gente vai olhar para as competências gerais, que são uma referência muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, para o desenvolvimento das competências específicas da nossa área e para o desenvolvimento das habilidades que estão, né, contidas nessas competências específicas. Existe um infográfico que o Instituto Porvir elaborou, e eu já vou compartilhar aí com vocês o link, que ele é muito interessante porque ele fez a estrutura dessas competências de uma maneira que a gente compreende muito bem. Eu gostei demais, já imprimi, deixo sempre comigo porque serve muito bem como referência. Então, olha só, a primeira competência, o que ela diz respeito? Ela diz respeito sobre conhecimento. É valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para quê? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Então, a maneira como o infográfico coloca, né, a informação para a gente, eu acredito que torna tudo isso muito mais visual e muito mais fácil da gente processar o desenvolvimento dessas competências gerais no nosso dia a dia. Já o pensamento científico, crítico e criativo, ele está presente para exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Mas para que isso? Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Essa, então, é a segunda competência que vai fomentar o desenvolvimento do pensamento científico, crítico e criativo. Já lá na terceira competência, a gente vê como eixo o repertório cultural. Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais para fruir e participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Então, é com o desenvolvimento dessa competência que a gente vai estar fomentando todo esse repertório cultural que é necessário para a formação do indivíduo. A competência 4 fala do eixo comunicação. Utilizar diferentes linguagens para quê? Expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Por quê? Porque nós precisamos formar pessoas comunicativas, que conseguem se expressar, que conseguem se comunicar, que têm minimamente o domínio para isso. A quinta competência. A quinta competência fala de cultura digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Para quê? Para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autonomia. Gente, agora, o momento que nós estamos vivendo, fomenta muito isso, né? Quando a gente pensa o quanto que a cultura digital evoluiu desde que estamos vivendo essa pandemia, é algo que a gente precisa colocar aí na balança e considerar, porque é uma transformação mesmo e a escola precisa cada vez mais instigar toda essa compreensão e essa utilização da cultura digital. Competência 6, trabalho e projeto de vida. Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências, para quê?
para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Bom, com a implementação do Inova Educação, a gente já está vivendo um pouco disso, né? Porque esses componentes curriculares, eles trazem as reflexões sobre o projeto de vida, que é um dos componentes, e a gente já percebe, então, um olhar mais apurado para as questões do trabalho que vem, né, na sequência da vida pós-educação básica. Então, ou a gente vai para a continuidade dos estudos, ou a gente vai para o mundo do trabalho, ou a gente vai para as duas coisas, né? Vai para o mundo do trabalho e vai para a continuidade dos estudos, enfim. São as escolhas dos projetos de vida de cada um. A competência 7 traz para a gente o seguinte, é a argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. A gente precisa formar indivíduos que argumentem, que questionem, que negociam, que defendam ideias. Então, toda vez que a gente estiver olhando lá para as nossas competências específicas, lembrar disso, né? Porque filosofia e sociologia casa perfeitamente com o desenvolvimento dessa competência geral 7. Competência 8. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se para cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e a capacidade para lidar com elas. Gente, é o socioemocional aparecendo aqui, né? Quando eu me conheço, quando eu me cuido, quando eu cuido, né, das relações minhas, né, comigo mesmo e minhas com o outro, eu estou, né, nesse movimento. Olha aí, a competência 9, ela já vem para fortalecer isso, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação. Para quê? Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, nós precisamos ser seres que formam seres humanos, com empatia, com solidariedade, com tudo isso, né, para a gente transformar a nossa sociedade em algo cada vez melhor. Responsabilidade e cidadania. Chegamos aqui na nossa última competência. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Para quê? Para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, essa vem, né, para fechar aí todo o processo que as 10 competências vêm construindo. E eu digo para vocês o seguinte, pessoal, quando a gente olha, então, para o documento da BNCC e a gente começa a pensar, né, nos objetivos e nos propósitos, a gente encontra aqui, ó, olha essa citação. Embora a BNCC não defina uma metodologia de ensino, a formação do aluno, caracterizado nas 10 competências, só pode ser alcançada por meio de metodologias ativas. Então, o que acontece? O tempo todo, quando a gente começa a ler o documento e começa a perceber um pouco das estruturas, a gente não percebe claramente o como é que as coisas serão feitas, né? Essa metodologia aí, na verdade, ela vai vir como um encaminhamento lá nas propostas do material de apoio à implementação do currículo, fomentando as metodologias ativas. Mas no documento da BNCC, a gente encontra, né, os caminhos que a gente vai precisar seguir. E o como que nós vamos seguir, já vem a dica, porque a gente precisa das metodologias ativas. A gente não pode ter mais aquele aluno passivo, porque senão nós não vamos conseguir desenvolver todas essas 10 competências, né?
Então, antes da gente avançar, o que eu quero? Quero chamá-los para assistir o último vídeo, o vídeo que vai falar das competências e das habilidades de uma forma geral, para a gente já partir para os últimos passos desta nossa formação, com esse olhar geral da BNCC. Quando a gente fala que a base está estruturada em competências, é importante a gente lembrar que existem as 10 competências gerais da base, que servem para toda a educação básica, e depois nós teremos competências específicas de área e competências específicas, às vezes, de componentes curriculares, né? Por exemplo, a área de linguagens e a competência específica, por exemplo, de língua inglesa. Então, todo este foco em competências diz respeito ao fato de que nós preferimos fazer uma opção de ter uma definição dos resultados em termos de ações e de ações numa situação. Porque a competência só pode ser medida e avaliada numa situação. Você não diz que o indivíduo é competente a menos que ele desempenhe alguma coisa que faz com que você perceba que ele é competente. Toda vez que o médico entra numa sala de cirurgia, por exemplo, ele vai ser competente na medida em que for bem-sucedido e que ele responder a essa situação de maneira correta, de maneira, como a gente bem diz, competente. Por que a gente insiste nessa questão? Porque a competência é a única maneira que você tem de tornar os resultados da educação visíveis e possíveis de serem estimados, de serem ajuizados, de serem comentados, não é? Você não consegue, por exemplo, tornar um direito de aprendizagem uma coisa mensurável. O direito de aprendizagem, que está por trás de todas as competências, ele é um direito da cidadania. É um conceito jurídico, é um conceito político, é um conceito social, mas não é um conceito pedagógico ou psicopedagógico, como é o caso das competências. O currículo tem uma inspiração na área jurídica, na área dos direitos, etc., mas a sua execução é uma questão pedagógica. É importante a gente lembrar disto, não é nenhum modismo. 17 estados brasileiros já têm currículos definidos por competências. Isto antes mesmo da gente começar a construir a base lá, ainda no ano 2013, começo de 2014. Além disto, o mundo inteiro caminha para uma organização de currículos por competências, porque é onde você pode fazer comparações muito mais acuradas entre países, entre regiões. Uma coisa é eu trabalhar com conteúdo que explicita o que deve ser ensinado. E outra coisa é explicitar na competência o que é exatamente que o aluno tem que aprender. É óbvio que, se eu extrapolo isto, eu posso comparar, medir as aprendizagens, etc, etc. Mas da mesma maneira, quando se diz o que é que se espera que o aluno aprenda, a competência que ele desenvolva, o seu compromisso maior está sendo com as aprendizagens desses alunos. E nesse sentido, eu acho que a gente está muito mais dentro do espírito da LDB desde os anos 90, porque a LDB mudou o foco do ensino para a aprendizagem. Isso é uma coisa importante da gente lembrar com os educadores brasileiros. Já em meados dos anos 90, este país se colocou comprometido não mais com o ensino, se colocou comprometido com a aprendizagem. De modo que se você disser, eu ensinei e ninguém aprendeu, não ensinou, porque a aprendizagem não aconteceu. Por que a competência permite você fazer isso? Porque ela expressa, como bem disse a professora Gislene, uma aprendizagem que pode ser vista, uma aprendizagem que pode ser, de alguma maneira, apalpada, não é? E eu queria só concluir lembrando a ideia de que o termo competência, como muitos termos na educação, ele tem significados muito diferentes. Nem todo mundo entende competência da mesma forma. Mas, professor, eu acho que no âmbito da base e da homologação do Conselho Nacional,
o âmbito e o limite e o conceito de competência está claramente definido. Com certeza. Né? Se imagina que uma competência mobilize um determinado conteúdo, se mobilize exatamente o processo cognitivo esperado em relação àquele conteúdo, se o aluno tem que definir, diferenciar, comparar, etc., etc., e também explicita, em muitos casos, na maioria dos casos, as condições, o contexto em que esta aprendizagem, esse conteúdo deve ser desenvolvido. Acho que achei importante de remeter à base e à homologação do Conselho esse conceito a despeito da polissemia que existe em relação ao termo. Eu só lembrei essa história da polissemia porque muita gente levanta restrições ao uso do termo competência, não é? O termo competência tem usos, inclusive, em outros contextos. Não é só na educação que a gente usa o termo competência. Da mesma forma como não é só na física que a gente usa o conceito de energia. Não é? Existem conceitos que vão sendo emprestados de uma ciência a outra e assim se caminha o desenvolvimento científico. E na base deixamos muito claro o que nós estamos querendo dizer nesta base, neste documento com competência. Pode ser que existam outras definições. Tudo bem. A nossa é essa que está aí. Bom, pessoal, então nós acabamos de ver, né, mais esse vídeo. Então hoje nós tivemos contato com 3 vídeos que estavam presentes lá no curso AVA-MEC. Tivemos um panorama geral sobre as premissas, os pressupostos, as 10 competências gerais. Já deu para a gente ter uma boa noção, um bom repertório, né? Então, no próximo ATPC, eu continuo explorando o curso com vocês e vou trazer um pouco do olhar específico da área de humanas, que é o nosso principal objetivo. Mas eu não podia deixar de fazer essa fala com vocês sobre essa parte geral, porque ela é muito importante, porque com o desenvolvimento de cada um dos passos, né, a gente precisa estar sempre conectado com essas competências gerais e com todos esses pressupostos, ok? Então, muito obrigada, até a próxima!